Alô, alô. Bom dia. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem. Professor, posso te fazer duas perguntas? Pode, lógico. Sobre o assunto do coronavírus. Eu estava vendo umas reportagens que estavam falando sobre possíveis remédios, enfim. E uma das coisas que eu vi era o uso de anticorpos produzidos por pessoas já curadas do coronavírus. Sim. E através também do plasma E sanguíneo dessas pessoas curadas. Só que isso mesmo. duas coisas faladas me chamaram a atenção e eu não entendi o porquê. Pode É, falar. por... Não, na verdade só foi uma outra curiosidade. Por que necessariamente são só homens que podem fazer a doação do plasma? Homens? Estava descrito que para fazer a doação do plasma tem que ser pessoas curadas do coronavírus e apenas homens, maiores de 18 e tudo mais. Essa informação eu não vi. Então eu vi. Aonde que você viu só homens? Na verdade, é assim, são pessoas curadas, né? É uma tentativa de utilização do plasma, né? Uhum. Por quê? Porque no plasma você tem anticorpos, então seria uma estratégia semelhante à soroterapia, entendeu? Você administrar anticorpos prontos, né? Entendeu? Uhum. Mas Então, eu. essa é a informação que eu tenho. Agora, homens necessariamente eu não vi.
Você lembra onde você viu isso? Ó, eu devo estar confundindo. Ou foi no Fantástico, ou foi naquele programa que também passa à noite, no mesmo horário do Fantástico, só que na Record, sabe? Foi um dos dois. Eu não vou lembrar Eu vi exatamente. também no Fantástico. Foi no Fantástico? Foi. Eu É, também não sei então. por quê. Olha, eu tenho alguns trabalhos, né, científicos aí que estão associados aí às pessoas e aos hospitais, né, que começaram essa pesquisa, e eu posso enviar para vocês depois da aula, você entendeu? E Sim. aí vocês vão ter uma referência mais segura, mas eu não li nada da necessidade de ser homem, entendeu? Aham. Eu vou tentar dar uma pesquisada para ver se eu encontro a matéria e eu te mando. Eu tenho textos originais de pesquisa disso, você está entendendo? Os Aham. hospitais que estavam trabalhando com isso, tal, e eu posso mandar para vocês, se você quiser, tá bom? Tá bom. Agora eu tenho outra dúvida, professor. Você só É, me faz um favor, você me cobra no WhatsApp para eu não esquecer. Ou, tá. ou, ou se vocês quiserem, eu mando no grupo, né? Pode mandar no grupo, que pode ser interessante para outras pessoas também. Tá bom, pode deixar então. Ô, professor, agora só mais uma dúvida. Pela utilização do plasma, interfere o tipo sanguíneo? Não, também Não? não. Tá. Tipo sanguíneo, não. Aí essa história do tipo sanguíneo, ela é interessante, porque eles acabaram percebendo que tipo A, que entre as pessoas que apresentaram a doença, né, a frequência do tipo A é maior, mas também tem poucas pesquisas sobre isso, você entende? As pesquisas estão muito mais voltadas para tratamento, né? Uhum. Então isso foi uma constatação, né, entre um determinado número de pessoas contaminadas, né? E também não conseguiram associar isso com alguma, algum aspecto específico, né, do tipo sanguíneo, mas é um fato, entendeu? É um fato em relação àquele grupo de pessoas, né, analisadas, entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Será que tem alguém aí que eu não autorizei, gente? Alguém está vendo aí alguém que eu não autorizei? Acho que não, senão teriam mandado no grupo. Ó, É, uhum. muito bem. Então tá bom. Tudo bem aí, David? Estudando bastante, não? Tentando, né, professor? Entendo, né? Não pode. Vamos pensar em continuidade, entendeu? Pense em continuidade, que pensando em continuidade, vocês já estarão na frente de muita gente. Tem muita gente que simplesmente parou. Você entende? Então nem seja muito crítico, né, com você mesmo, né? Achando que tinha que estudar muito mais, tal, porque um grande número, né, um número muito grande aí de pessoas, entendeu? Parou, cara, de alunos parou, simplesmente. Vários cursinhos, né, acabaram dando férias, entendeu? E por conta disso não tem nenhum tipo de apoio, entendeu? Apoio pedagógico, continuidade do curso, né? Em relação a aulas online, nada disso. O Objetivo, por exemplo, é um deles. Então, parabéns. Muito bem, muito bem.
Vamos esperar mais um pouquinho só. Estou tomando um café aqui porque a coisa está complicada, viu? Ficou maratonando série, prof? Oi? Ficou maratonando séries ontem, até tarde? Olha, como é que você sabe? Como é que você adivinhou? Você também? Não, prof, ontem fui dormir às 11 depois de, tipo, conseguir fechar minha lista bonitinho, graças a Deus. Ai, você sabe que eu não tenho esse hábito, né? Juro por Deus, eu não tenho esse hábito, né? Só que ontem, como a minha esposa, ela adora, né? Ela adora seguir algumas séries, né? E eu não tenho esse hábito, né? Ela falou, vamos ver Casa de Papel? Eu falei, tá bom, vamos ver. E aí começou a quarta temporada, tal, e o que que aconteceu? Eu vi a quarta temporada inteira, né? Com ela. Gente, Mas é legal, é legal. meus Aí pais estão fazendo isso nessa nessa, quarentena. nessa não, mas eu não faço, entendeu? Eu nem curto muito. É que a história, a série é legal, é uma série legal. Mas acabou 5 horas da manhã, entendeu? Então eu tô aqui um traste, né? Um trapo. Ah, mas pelo menos acabou. Pior seria ficar com aquele sentimento, nossa, eu quero saber logo o que aconteceu. Ah, mas vou te falar, viu? Acabou a temporada, mas ela te deixa doido, né? Doido porque ela acaba numa situação complicada, né? Então você já fica querendo saber as outras coisas. Por isso que eu não gosto de novela, série, nada disso. Porque você sempre fica com um gancho, né? Um negócio segurando você para saber o que aconteceu, entendeu? Não, não gosto disso, né? Eu gosto do que tem começo, meio e fim e deu e tal. E não tem continuidade, graças a Deus. É, então, mas olha, eu vou te falar. Muito bem. Queridos, são 7h10. Vamos começar? Sim, vamos, prof. Vamos lá? Muito bem. Então, vou abrir aqui a apresentação, tá bom, gente? A apresentação, eu só vou pedir para vocês, se por acaso alguém entrar na aula atrasado, né, e eu não perceber, que vocês me avisem, por favor, tá bom? Tem mais um Silas aqui, Ok. certo? Thomas. Então, vocês perceberam que eu não adicionei, né? Vocês, por favor, me chamem a atenção, tá bom? Tá bom, Pro. Legal. Vamos lá, então. Muito bem. Bom, queridos, para quem não ouviu, bom dia aí. Então, bom dia, muito carinhoso para vocês. Espero que vocês estejam bem, tá bom? E o mais importante, né? Se cuidando, né, queridos? Se cuidando. Devem se cuidar, por favor, tá bom? Certo? Isso é fundamental. Bom, vamos lá então? Hoje nós vamos trabalhar com vocês um assunto que pode parecer um pouco ingrato. Então, queridos, muita atenção, por favor, porque embriologia vai exigir de vocês um pouco de abstração, certo? Por quê? São muitos esquemas, muitos desenhos e um pouquinho de abstração para entender uma dinâmica. Mas eu gostaria primeiro que vocês se acalmassem muito, 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 por várias razões, né? A frequência de embriologia nas provas não é tão grande, tá bom? Não é tão grande. Por outro lado, o que que acontece? No curso de zoologia, nós vamos usar algumas ideias que vão aparecer nestas aulas, na aula de hoje e na próxima aula. Então, embriologia está entre a aula 7 e 10 de Bio 3, tá bom? Então, quer dizer, vão sair dessas aulas alguns conceitos muito importantes para a gente poder entender a sequência dos filhos animais, tá?
Então, por que a gente começa com porífero e depois um selenterado e depois vai para plateuminto e por aí vai, tá bom? Então, existe no curso de embriologia conceitos importantes para a gente entender esse aumento de complexidade que vai ser apresentado para vocês, entendeu? Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto são algumas ideias gerais que saem a partir da discussão, porque a embriologia que nós vamos apresentar para vocês é basicamente de dois organismos, dois tipos de organismo, tá bom? Então, muitos detalhes, por exemplo, né, de um organismo chamado anfioxo, tá bom? Esse é um ponto. Depois nós vamos ter um outro ponto que é uma comparação, tá? Uma comparação breve, né, em relação a alguns conceitos, né, para todos os grupos animais, tá bom? E um terceiro ponto importante é alguns aspectos, né, básicos, fundamentais de mamíferos e lógico, onde está inserida a espécie humana. Então, por exemplo, placenta, tá certo? Então, isso é importante demais, tá? Então, entendam que a embriologia, ela é complexa, não estressem em relação a essa quantidade de informação, eu vou dar uns direcionamentos, tá certo? Para que vocês não fiquem muito preocupados com isso, tá bom? Certo? Então, isso é fundamental, tá bom, queridos? Bom, primeira ideia básica, primeira ideia muito básica. Embriologia é o estudo do desenvolvimento embriológico, certo? Mas aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar o seguinte, vamos dar um passinho para trás. Antes de ser embrião, tá? Antes de começar o desenvolvimento embriológico, o que é que acontece? Esse slide explica. Então, esse slide mostra que a fecundação é o processo inicial. Tranquilo? Muito bem. Em relação à fecundação, saem muitas questões para o vestibular. Muitas. Então, primeiro tipo de questão. Como os gametas se formam? Então, como os gametas se formam faz parte de um tema chamado gametogênese. Quando é que você vai estudar a gametogênese? Depois de meiose, ou seja, com o castilho, tá bom? Então, isso é importante, tá? Como os gametas se formam. Então, como o espermatozoide se forma, como o óvulo se forma. A partir daí, então, saber como é o espermatozoide é fundamental. Como é o óvulo também é fundamental. Eu vou falar óvulo, mas, na verdade, o que acontece? Estou simplificando, né? O castilho, e eu mesmo lá na frente vou usar uma outra denominação. Que denominação é essa? Ovócito, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Vou falar normalmente de óvulo, mas não esquentem muito a cabeça, tá bom? Mais para frente, nós vamos saber exatamente qual é a relação do óvulo com essa palavrinha ovócito, tá? Então, primeiro ponto importante, olhando para o slide aí, né? Olhando para o slide, qual é a característica do espermatozoide? Então, se você olhar para o slide, você vai ver que o espermatozoide, ele é uma célula muito menor, o slide nem mostra tanto isso, mas, na verdade, ele é muito menor do que o óvulo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. É uma célula móvel. Então, o espermatozoide é uma célula móvel e o óvulo é imóvel. Aí você vai falar, poxa vida, mas como é que o óvulo, né, que é formado nos ovários, vai chegar lá na tuba uterina, né? Como? A partir, né, de cílios, né, que revestem o interior da tuba uterina e que trazem o óvulo, né, até a parte final da tuba, muito próxima do útero já, tá bom? Tá certo? Então, o óvulo não apresenta movimento, o espermatozoide apresenta movimento. O óvulo é uma célula grande, o espermatozoide é uma célula pequena, tá bom? Outro ponto importante, ser pequeno e ser grande também não te dá uma informação mais analítica. Então, por exemplo, apesar do óvulo, né, ser grande, o que isso significa? Quando você olha, né? Então, atenção aqui, né, para você entender o que eu quero dizer. Quando você olha, né, para a relação do núcleo com o tamanho da célula.
Então, o óvulo é uma célula que tem uma quantidade grande, muito grande, de citoplasma. Tá certo? Então, quer dizer, o núcleo em relação ao óvulo, está aqui o núcleo do óvulo, em relação ao tamanho do óvulo, é pequeno. Já o núcleo do espermatozoide em relação ao tamanho da célula, né, é muito grande. Então, o que isso quer dizer? Então, vamos lá. Citoplasma do espermatozoide, né, certo? Ele toma um espaço muito, muito pequeno, muito, muito pequeno, né? O núcleo do espermatozoide, em relação ao tamanho da célula, toma um espaço muito grande, tá certo? Já o núcleo do óvulo, em relação ao tamanho do óvulo, toma o quê? Um espaço muito pequeno. Tudo bem? Então, o espermatozoide é uma célula móvel, tá? É uma célula pequena, tá certo? E apresenta proporcionalmente um núcleo muito grande. O óvulo é uma célula grande, é uma célula que não apresenta movimento e tem um tamanho, né, do núcleo proporcionalmente ao tamanho da célula muito pequeno. Tudo bem até aí, queridos? Tranquilo? Muito bem. Outro ponto muito importante. O que é fecundação? Tá? Então, vamos olhar aqui para o slide para entender. Quando a gente fala, o espermatozoide entra no óvulo, isso está errado, tá bom, queridos? O espermatozoide não entra no óvulo. Então, por exemplo, o espermatozoide possui uma parte chamada flagelo e uma parte chamada colo, tá? O colo. No colo, é muito comum a presença de mitocôndrias, uma grande quantidade de mitocôndrias. Aí você vai pensar, poxa, mas mitocôndria? Então, quer dizer, a demanda energética do espermatozoide é muito alta, certo? Existe aqui uma intensidade de respiração celular muito grande, uma taxa de respiração celular muito grande, uma produção de ATP muito grande, para garantir o quê? Né? Para garantir energia, tá certo? Liberação de energia para todo esse movimento. Aí você fala, mas qual movimento, meu Deus do céu? Né? Qual movimento? Então, onde estão os espermatozoides? Então, nós vamos pensar o seguinte: você tem os dois testículos, sobre o testículo você tem uma estrutura chamada epidídimo, que é onde eles ficam armazenados, certo? Os dois testículos ficam aonde? Dentro da bolsa escrotal, certo? A bolsa escrotal fica fora do corpo ali, né? Fora do abdômen. Então você tem esse caminho até chegar na base do pênis, tá? O espermatozoide vai atravessar o pênis, vai ser lançado no final da vagina, vai ter que atravessar o útero. Depois de atravessar o útero, vai encontrar o possível óvulo, né? Vamos ver se ele está lá ou não, lá no início da trompa ou tubo uterino, beleza? Então, você vai pensar que, de modo geral, essa distância toda vai estar por volta de quanto? 30, 40 centímetros. Caramba, 30, 40 centímetros é uma distância muito grande, é um trajeto relativo, né? É razoável para uma célula percorrer. Então, quer dizer, a ejaculação masculina, ela conta com o quê? Uma ejaculação padrão, normal, ela conta com pelo menos 150 a 200 milhões de espermatozoides. Então, quando você faz um espermograma, né, que é um exame, né, que você coleta a ejaculação e você coloca uma partezinha, né, uma amostrinha da ejaculação numa lâmina, que tem uma lamínula toda quadriculadinha, para você ter uma amostra e fazer uma projeção, tá certo? Por aquele volumezinho, né, de quanto tem na ejaculação do indivíduo, tá certo ou não? Muito bem. Então, uma pessoa que tem 100 milhões, por exemplo, espermatozoides, né, na ejaculação, você vai falar, pô, mas espermatozoide é pra caramba. Não é. Você pode considerar que essa pessoa vai ter, que esse homem vai ter dificuldade de engravidar alguém. Certo? 110, 120 milhões, mesma coisa. Então, quando você começa a ter uma condição legal, razoável, né, para permitir que a fecundação aconteça, 150, 180, 200 milhões, tá certo? O ideal é 300 milhões, 350 milhões, tá bom? Então, você vai pensar o seguinte: essa quantidade enorme de espermatozoides é liberada na ejaculação e começam esse trajeto, tudo bem? Então, eles saem do epidídimo, entram no duto
deferente, certo? Chegam aonde? Na base da uretra, tá certo? E a partir daí, né, eles vão ser eliminados do corpo e vão chegar, do corpo masculino, vão chegar no fundo da vagina, subir o útero e ir em direção à trompa ou tubo, tá bom? Então, o que que acontece? A quantidade de espermatozoides que morre é enorme. É enorme. A quantidade de espermatozoides, por exemplo, que fica sem energia é enorme, tá certo? Então, quer dizer, muitas mortes vão acontecer. E outro problema interessante é o seguinte, que o processo de fecundação, ele envolve o quê? Necessariamente muitos e muitos espermatozoides. Por quê? Então, vamos parar de falar de espermatozoide e agora para o óvulo. Porque o óvulo apresenta, vamos lá, é uma célula, então membrana plasmática, núcleo e um grande citoplasma. Ao redor, tá certo ou não? Ao redor do óvulo, nós vamos encontrar uma quantidade de células muito grande, tá certo? De muco, né? Tudo isso vai formar o que a gente chama de coroa radiata, tá aqui, ó, tá? Coroa radiata. Tudo isso protege o óvulo. Para quê? Para que apenas um único espermatozoide consiga fecundar o óvulo. Então, na prática, a rigor, o que vai acontecer? Uma quantidade enorme de espermatozoides ao redor do óvulo, tá? Vão, a partir do quê? De uma estrutura que tem na frente do espermatozoide chamada acrossomo, que é uma bolsa com enzimas digestivas. Então, essa bolsa se rompe quando o espermatozoide chega no óvulo, rompe. Isso vai acontecer com os milhões de espermatozoides ao redor do óvulo, tudo se rompendo. Essa camada mucosa começa a ser digerida e ela diminui, tá certo? Quando ocorre uma região, por exemplo, esta aqui, vocês estão vendo aqui, ó, esta, né? Ou essa aqui mesmo, tá certo? Né? Que fica extremamente fina, delgada, o que que acontece? O núcleo, e só o núcleo espermatozoide, tá certo? Entra, atravessa a membrana do óvulo. E aí você vai ter dentro do óvulo, prestem bem atenção aí, que é um ponto interessante, dois núcleos haploides. Percebe? Então, quer dizer, o espermatozoide é extremamente especializado para fazer isso. Se eu tiver pouco espermatozoide, eu não vou ter a digestão da coroa radiata, tá? Então, eu vou dificultar, né, a entrada do primeiro núcleo. No que o primeiro núcleo entra, o que acontece? A membrana do óvulo, ela forma um conezinho. Esse cone é chamado de cone de repulsão. Nenhum outro espermatozoide entra, entendeu? Então, quer dizer, é um trabalho coletivo, de milhões e milhões de espermatozoides, para que um consiga, tá certo? Um consiga ter o quê? O seu núcleo passando para dentro do óvulo. Tá claro aí? Tá certo? Muito bem. Aí o que acontece em seguida? Temos dois núcleos dentro do óvulo. Ocorreu a fecundação, queridos? Não. Então, a rigor, o que é a fecundação? Importante para o vestibular. Então, vamos lá. Estamos falando de um segundo ponto importante. Tá? Então, quer dizer, como são os gametas animais, um ponto, e outro ponto, como ocorre efetivamente a fecundação. Então, aqui agora a fecundação vai ocorrer. Então, a fusão dos núcleos, entendeu a ideia? Então, fusão dos núcleos é fecundação. Enquanto eu não tiver, tá bom, queridos? Enquanto eu não tiver fusão de núcleos, eu não vou ter um núcleo diploide e não ocorrer o quê? Fecundação, tá? Então, fecundação é encontro de gametas com a fusão de seus núcleos, originando uma célula diploide. Encontro de gametas com a fusão de seus núcleos, originando uma célula diploide. Isso é a fecundação. Ficou claro para todos? Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Então, temos que perceber uma coisa. Vamos lá. Qual é a herança? Então, ó, outro ponto importante da aula. Qual é a herança
que o espermatozoide trouxe? Uma herança nuclear, só. Mais nada, uma herança nuclear. Tudo bem? Certo? Então, quando a gente fala em ovo ou zigoto, o que eu tenho que pensar? Vamos lá. O citoplasma do ovo ou zigoto tem origem materna. Beleza? E o núcleo do ovo ou zigoto tem origem o quê? Materna e paterna. Tá claro? Então, deixando claro na cabecinha de vocês, existe uma herança, vamos lá, no ovo ou zigoto, que é citoplasmática. A herança citoplasmática é materna. Ah, não entendi, professor. Então, vamos lá. O citoplasma do ovo é todinho da mãe. Todinho da mãe. Por quê? Porque era um citoplasma que estava no óvulo, certo? Então, existem várias questões, muitas questões que envolvem isso. Todas as mitocôndrias, então, do corpo de um animal, tá certo? Tem origem materna, tá bom? Todas. E por quê? Porque a herança, a nossa herança citoplasmática é materna. Tudo bem? Agora, quando eu penso no núcleo, né, metade do patrimônio que tem nesse núcleo, patrimônio genético, é materno, a outra metade é paterno. Tudo bem até aí, queridos? Tranquilo? Tá? Então, esse ponto é fundamental. Tá bom? Tranquilinhos? Posso continuar? Então, vamos lá. Muito bem. Vamos aproveitar e falar do ovo fecundado, né? Então, é assim, ó. O ovo, então, do lado esquerdo, para a gente entender a formação de gêmeos, tá bom? Muitas questões aqui, muitas. Então, vamos lá. Quando eu tenho um ovo que se divide, origina duas células, um ovo que ao se dividir origina duas células que se separam. Então vamos lá, querido. O ovo originou duas células. As células se separaram e cada uma dá origem a um embrião. O que eu tenho que pensar? Que esses embriões, eles são exatamente iguais, idênticos, geneticamente falando, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter gêmeos a partir de um único zigoto, ovo ou zigoto. Então, gêmeos monozigóticos, ou univitelinos. O que quer dizer vitelo? O vitelo, querido, está associado ao citoplasma de origem materna. Ah, como é que eu vou lembrar disso? Quando a gente quer sair de casa, quando a gente é molequinho, molequinha, você quer sair de casa, ou você está em casa, enfim, quem te chama para almoçar? Quem se preocupa, por exemplo, com o que você vai comer, se você está comendo, se você comeu, se não comeu? Mamãe. Muito bem. Essa é a ideia, entendeu? Então, quer dizer, o citoplasma do óvulo, ele possui o quê? Uma quantidade enorme de substâncias nutritivas e calóricas. Nutritivas e calóricas. Então, o citoplasma do óvulo vai apresentar muito lipídio, óleos e gorduras, vai apresentar o quê? Muita proteína. Então, quer dizer, o óvulo é extremamente energético, tá bom? Muito energético. Tá? O citoplasma, por outro lado, não, né? Então, de novo, todo esse conjunto, né? Todo esse conjunto de substâncias, né? Com esse valor nutritivo e energético, como é que eu chamo? Vitelo. Beleza? Vitelo. Beleza. Então, vamos lá. Então, do lado esquerdo da figura. Prof, Pode falar, querido. você poderia repetir o que é vitelo para mim, por favor? Eu não entendi muito bem. Vitelo é um material nutritivo presente no ovo ou zigoto, que tem que origem? Materna, óvulo, beleza? Então, o vitelo é formado por lipídios e proteínas, tá certo? Pode ter também sais minerais, bastante. Então, quer dizer, o embriãozinho, nos seus estágios muito iniciais, ele depende do quê? Do ovo, do vitelo que existe no ovo, tá?
Então, quer dizer, as primeiras divisões, elas vão consumir o quê? Uma energia, uma demanda. Tem uma demanda. Né? Para que elas possam ocorrer, esse vitelo vai ser consumido. Tudo bem? Então, vamos lá. O ovo, então, ele vai apresentar o quê? Vitelo. Beleza. Muito bem. Então, quando você tem um ovo que na primeira divisão, agora que é importante para entender o que são gêmeos, quando um ovo na primeira divisão forma células que se separam, cada uma das células vai originar o quê? Um embrião. Tudo bem? Então, nesse caso, você vai ter embriões que têm o mesmo sexo e têm a mesma carga genética. Tudo bem? O mesmo sexo e a mesma carga genética. Ficou claro? Tudo bem? Então, vou falar em gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Sexo igual, necessariamente, 2 meninos ou 2 meninas idênticos, gêmeos idênticos. Agora, eventualmente, pode acontecer uma coisa interessante aqui, do lado direito da figura, aqui, ó. Tá certo? Então, vamos pensar, por exemplo, não quero me aprofundar nisso agora, mas vamos pensar no seguinte, que a garota, tomou anticoncepcional durante muitos anos. E, de repente, ela para de tomar porque ela tem o interesse de engravidar. O anticoncepcional tem uma função básica. Qual é a função básica do anticoncepcional? Né? É evitar a ovulação. Se ela evita a ovulação, você não vai ter o quê? Fecundação. Mesmo que você tenha espermatozoides lá no corpo feminino. Tudo bem? Então, o que que acontece? Normalmente, um dos mecanismos mais eficazes para evitar a ovulação, qual é? O hormonal. Então, a mulher ela toma muito hormônio durante muito tempo, e isso inibe, né, a atividade do ovário. Então, quer dizer, não ocorre liberação de óvulo, tá certo? Então, o que que o corpo da mulher pensa? Estou grávida. Porque se eu não estou ovulando, eu estou grávida. Então, por exemplo, imagina uma garota, por exemplo, tomando anticoncepcional durante 12 anos, 14 anos, 16 anos, sem nenhum tipo de descanso, de interrupção. É como se o corpo dela estivesse gestando, estivesse uma gravidez de 12, 14, 16 anos, sem ovular. Tá claro? Um belo dia, ela resolve engravidar. Ah, quero engravidar. Muito bem. O que que ela faz? Ela interrompe o hormônio, ela interrompe a pílula, beleza? No que ela interrompe a pílula, você tem que pensar assim, peraí, o hormônio que estava agindo no meu corpo, inibindo o ovário, deixou de existir na quantidade que existia. Então, o corpo da mulher, né, imagina o quê? Opa, se eu tenho menos hormônio, né, que está inibindo o meu ovário, eu estou menos grávida. Menos grávida, menos grávida. Opa, não estou grávida. Se eu não estou grávida, o que que acontece? Vou liberar óvulos de novo. Então, o ovário passa a liberar o quê? Um óvulo por mês, em média, tá certo? Normalmente, novamente. E aí o que acontece? Se a inibição do corpo feminino foi tão grande, por um período tão extenso, por exemplo, tomando pílula anticoncepcional, ela pode demorar a começar a ovular novamente, porque a inibição foi muito grande. Uma outra coisa que pode acontecer é, acabou a inibição, então o que que o corpo faz? Ele não libera um óvulo por mês, mas ele acaba liberando 2, 3, às vezes mais óvulos por mês. Então, a gente chega aí, nessa situação, aqui, nesse lado direito. Então, olha o que acontece aqui. 2 óvulos foram liberados. Entendeu a ideia? 2. Um do lado direito do corpo. Então, um dos óvulos está ali na tuba uterina direita. E o outro óvulo está onde? Ali na tuba uterina direita. Quando ocorre uma ejaculação, uma relação sexual com ejaculação, sem proteção, sem camisinha, o que que você vai ter? Milhões e milhões, né? Centenas de milhões, tá certo? E milhares, milhões, né? Subindo, né? Pela vagina, pelo útero. No final do útero, o que que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó, queridos.
uma parte do grupo de espermatozoides vai para a direita, outra parte vai para a esquerda. E aí, nós vamos ter o processo todo, né, que eu te mostrei agora há pouco, tá certo? Né, que é esse aqui, acontecendo dos dois lados. Tudo bem? Então, eu vou ter no lado direito aqui 2 óvulos diferentes sendo fecundados por espermatozoides diferentes. Entenderam a ideia? Então, eu vou ter o quê? Vamos lá. Eu vou ter 2 zigotos ou ovos, 2 embriõezinhos, né? 2 gêmeos. Tudo bem? Certo? Só que como são esses gêmeos? De 2 zigóticos. Tá claro? Tudo bem? Professor, Ou, só um minuto, bivitelinos, porque um óvulo, um vitelo. 2 óvulos, 2 vitelos. Então, gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. Tá bom? Pode falar, querido. Eu queria saber se, já que o fator genético às vezes influencia, tipo, numa família de gêmeos, às vezes a mulher tem mais gêmeos e mais gêmeos, isso só acontece nos univitelinos ou nos bivalentes também? Bivalentes não, bivitelinos. Bivitelino, desculpa. Estava estudando química ontem. Normalmente a gemelaridade genética é de gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Normalmente. Tá bom, Entendeu? obrigada. Univitelinos ou monozigóticos está mais para um erro do que para necessariamente a gemelaridade desse tipo aqui. Então, nos bivitelinos, o que, que acontece? Vamos lá, vamos entender uma coisa interessante. Nos bivitelinos, podem nascer o quê? 2 meninos. Vão ser idênticos? Não. Podem nascer 2 meninas. Vão ser idênticas? Não. Pode nascer o quê? Um menino e uma menina. Tá bom? Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma questão muito famosa aí, né, da VUNESP, que fala justamente isso. Ele fala assim, houve 100 partos gemelares. 100 partos gemelares. Tudo bem? Desses 100 partos gemelares, né, o que, que você espera, né? Se, por exemplo, você tem 20 monozigóticos, tá bom? Então, peraí, se 100 partos gemelares têm 20 monozigóticos, né? Eu vou ter o quê? 80, né? Dizigóticos, ou seja, gêmeos fraternos, bivitelinos, tá? Nos monozigóticos, o que que aconteceu? Eu vou ter, com a mesma chance, 2 meninos ou 2 meninas, tá claro? Agora, nos bivitelinos, o que que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou ter com a mesma chance o quê? Menino, menino, menina, menina e menino, menina, tá bom? Então, ele acabava perguntando qual era a chance de ter um casal, né? Um casal, né? Ou seja, um menino e uma menina. Então, você tinha que considerar o quê? Vamos lá. Dos 20, né? Monozigóticos. Então, eu teria 10 menino, menina, 10 menina, menina, né? Dos dizigóticos, o que que eu teria, né? Dos 80, aí, 1/3 menino, menino, né? 1/3 menina, menina e 1/3 menino, menina, tá? Então, você teria o quê? 1/3 aí dos 80 sobre o total de gêmeos, né? Para dar a resposta correta, tá? Então, uma questão simples, né? Desde que você considere o quê? Que partos gemelares podem ser de 2 tipos, né? Eu posso ter gêmeos idênticos, tá? Mesmo sexo, menino, menino, menina, menina, e é um caso de monozigóticos, e posso ter gêmeos, né, fraternos. O que que são gêmeos fraternos? Eles podem ter sexo igual ou diferente, tá bom? Serão idênticos geneticamente? Não. Por que não? Porque são 2 óvulos diferentes com 2 espermatozoides diferentes. Tranquilo, queridos? Tudo bem até aí? Tranquilinho? Mesmo? Ótimo. Muito bem. Vamos prosseguir, então. Agora, sempre são gêmeos, né? E como são gêmeos, gêmeos vão ser o quê? Semelhantes, parecidos? Sim. Por quê? Porque eles têm, basicamente, né? Eles compartilharam, né? Material genético dos mesmos pais, né? Então, vão ser semelhantes? Bom. Então, às vezes, entre gêmeos fraternos, que são os bivitelinos, a gente encontra muita semelhança. Muita semelhança. Entendeu? A ponto de você falar assim,
Pô, vocês são idênticos? Não. Se eles são do mesmo sexo, você até pode fazer essa pergunta. Agora, se eles são de sexos diferentes, não tem condição. Nunca serão nunca serão monozigóticos ou univitelinos. Tudo bem? Professor, Certo? Pode falar, querido. As digitais de gêmeos univitelinos são iguais? As digitais, sim. As E digitais, como diferencia? Então, na verdade, o que que vai acontecer? Existe, em princípio, as digitais são. Só que as digitais, elas acabam sofrendo uma diferenciação, né? E isso é muito comum. Então, quer dizer, existe um material genético para formar digital igual, certo? Mas elas podem se diferenciar em função do quê? Do metabolismo. Tá certo? Então, do metabolismo. Porque a digital, na verdade, são adaptações para quê? Para criar um certo atrito com as superfícies. Tudo bem? Fora isso, se você observar o detalhe da digital, né? A digital é formada por várias linhas, né? Várias linhas. Essas linhas são sequências de glândulas sudoríparas. Entende? Então, o que que acontece? Essa disposição das glândulas sudoríparas também está associada com o metabolismo, com o tipo de atividade que o indivíduo leva, entendeu? Como, de modo geral, as pessoas são únicas, você pode dizer, né, que ao longo do tempo essas digitais vão ser o quê? Se diferenciar de alguma maneira, entendeu? Tá bom. Então, isso é importante também. Legal. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Fecundou. Fecundou originou o quê? Um ovo ou zigoto. Tudo bem? Então, o que que nós temos? Temos que lembrar que o óvulo fecundado tem um citoplasma de origem materna e um núcleo de origem materna e paterna. Tudo bem? O citoplasma vai ter uma quantidade de reserva significante, tá certo? Significativo. Essa quantidade de reserva, né, recebe o nome de vitelo, tá bom? Então, vitelo é, de modo geral, um material de reserva, extremamente rico em proteína, extremamente rico em lipídio. Então, você vai dizer que o vitelo é um material de reserva do ovo ou zigoto e que tem a função de resolver, de atender essa necessidade energética e de nutrientes do embrião. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos começar um ponto importante agora para a gente entender o que vai acontecer depois. O ovo ou zigoto pode apresentar muito vitelo. Se ele apresentar muito vitelo, o que tem que ficar claro na minha cabeça? Que o vitelo é um material denso, denso. E aí ele vai se depositar. O citoplasma, né, fora o vitelo, é uma solução o quê? Aquosa. Então, ele é menos denso. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o citoplasma, ele acaba se separando do vitelo. Deu para entender a ideia? Por uma questão simples de densidade. Tá bom? Então, o vitelo, ele é denso e o citoplasma é uma solução mais hialina. Tá bom, queridos? Hialina. Ou seja, uma solução mais aquosa, água e sais minerais e substâncias orgânicas distribuídas ali. Tudo bem até aí? Então, o que que acontece? O ovo ou zigoto, em função da quantidade de vitelo, tá bom? Ele pode apresentar duas regiões. Olha lá. O polo animal e o polo vegetativo. Polo animal e polo vegetativo. O que é o polo animal? É a região do zigoto, do ovo, onde eu encontro o núcleo. Ponto final. O que é o polo vegetativo? É a região onde eu encontro o vitelo. Tá bom? Então, nós vamos perceber que existem ovos que têm essa estrutura do slide aqui muito, muito, muito típicas. Por quê? Porque o ovo tem uma quantidade grande de vitelo. Só que nem sempre é assim, queridos. Tá bom? Então, desse slide sai um conceito importante, né? Qual é o conceito? De polo.
né? Então, o polo animal é onde eu encontro o núcleo. O polo vegetativo é onde eu encontro o vitelo concentradinho. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Agora, vamos entender uma coisa. Se o citoplasma é hialino, né, é uma solução aquosa, então, olhem para mim aqui. Se o citoplasma é hialino, é uma solução aquosa, quando a célula se divide, ele não oferece barreira, ele não oferece dificuldade. Ó, dividiu, fácil, tá certo? As células se dividem, tudo bem? E elas não se separam, ficam juntas ali, formando uma massa com várias células. Agora, quando existe muito vitelo, o que acontece? O vitelo, ele é denso. Se ele é denso, né, você vai ver com o Castilho que tem um momento na divisão chamado citocinese, que no animal é um estrangulamento. Como esse material é denso, a citocinese, queridos, não ocorre totalmente. Ou seja, ela começa a ocorrer, mas ela não divide totalmente, tá claro? As células. Não divide as células com facilidade. Ficou claro? Então, vamos lá. Qual é a conclusão que eu tiro desse slide? Vamos lá. A conclusão que eu tiro é que se o ovo tem muito vitelo, as divisões, a segmentação não vai ser total. Ou seja, porque é um material muito denso, ele vai dificultar a separação total da célula. Tá claro a ideia? Tá? Então isso é importante. Agora, se tem pouco vitelo, tudo bem, né? A segmentação ou clivagem vai ser total. Por quê? Porque o citoplasma, ele oferece menos resistência à citocinese. Ficou claro para vocês? Pode falar, Letícia. Professor, eu acho que não ficou extremamente claro para mim, porque eu não entendi como a célula vai ter mais ou menos vitelo. Não seria o local da célula que tem mais ou menos vitelo? Então, na verdade, o que acontece? Imagina essa célula aí do slide, tudo bem? Essa, Aham. essa célula do slide, ela vai, né? Por exemplo, se a divisão acontece aqui, ó, querido, se a divisão acontece aqui, você vai ter o quê? Uma facilidade maior de separar, né? Isto disto aqui. Agora, será que a divisão vai acontecer numa boa aqui, ó? Não vai. Entendi. Entendeu? Não vai. Então, é o local da divisão que ocorre na célula. Isso, Ah, isso. tá. Entende? Então, quer dizer, porque o vitelo, ele é denso, e porque ele é denso, ele vai dificultar a citocinese. Os próximos slides vão ficar claro, muito claro, mas eu tenho que entender agora, entendeu? Que a divisão, ela não vai originar células exatamente iguais, muitas vezes por causa da quantidade de vitelo que tem no ovo. Entendi. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Olha lá, queridos. Essas imagens, vocês fiquem tranquilos. Primeiro, olha, eu nunca vi nenhuma questão que pedisse para o aluno desenhar isso, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Por outro lado, eu já vi questões que pedem para você identificar o que está acontecendo, tá? Então, vamos olhar aqui, do lado de cima, tá bom? Aqui, esquece o nome. Olha aqui, o ovo sofreu uma divisão total. Deu para entender? Ó, uma divisão total. As duas células têm o mesmo tamanho. Tá claro, queridos? As duas células têm o mesmo tamanho. Depois, sofreu outra divisão. Deu origem a 4 celulinhas com o mesmo tamanho. Sofreu mais uma divisão. Deu origem a 8 células com o mesmo tamanho. Sofreu mais uma divisão, deu origem a 16 células do mesmo tamanho. E aí, tá claro para todo mundo essa sequência? Tá claro? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida aqui nessa sequência? Levanta a mãozinha aí, tudo bem? Tranquilo? Então agora, queridos, eu tenho que fazer a seguinte pergunta para mim mesmo para entender. Por que este ovo conseguiu sofrer
uma segmentação, tá certo? Total, originando células iguais, porque não havia nada, tá certo? Que dificultou a divisão, certo? Então, você vai lembrar do slide anterior. O que pode dificultar a divisão? Um material denso. Como é que chama um material denso? Vitelo. Muito bem. Em latim, lécito. Lécito. Lécito, né? Significa o quê? Vitelo. Tá bom? Oligo. Oligo, pouco. Não é isso? Oligarquias, um grupo pequeno que tem poder. Certo? Então, ovo, oligolécito. Vamos lá, queridos. O que é um ovo oligolécito? Ele vai ter pouco vitelo. Tá claro a ideia? Se ele tem pouco vitelo, o que isso quer dizer? Vamos lá. Que a segmentação, divisão ou clivagem, segmentação, divisão ou clivagem é total. Total. A divisão vai ocorrer facilmente e vai originar células o quê, queridos? Iguais. Deu para entender? Ficou claro? Como vou chamar essas células iguais? Blastômeros. Blastômeros. Tranquilo até aí ou não? Tudo bem? Alguma dúvida? Levanta a mãozinha aí. Beleza? Agora, vamos entender o seguinte. Existe um ovo, olha lá, que ao sofrer a primeira divisão, olha lá que interessante, ó, né? Formou células iguais. Ao formar o quê? Ao sofrer, desculpe, a segunda divisão, deu origem a quê? A 4 células iguais. Mas olha o que aconteceu quando o plano de divisão não foi mais vertical, ele foi horizontal. Queridos, prestem atenção, por favor, nestas duas figuras aqui, ó. Tá? Então, a primeira divisão foi assim. Depois, né, virou assim e, de novo, ela foi assim. Né? Agora, a terceira divisão, ela não foi assim. Ela foi assim. Ela foi no plano horizontal. Tá claro? Muito bem. E aí, o que acontece? Vamos lá. O vitelo não é denso. Se o vitelo é denso, querido, para onde ele vai? Para baixo. Se ele vai para baixo, eu te pergunto, vai ser fácil dividir aqui? Não. Então, a divisão vai ocorrer aonde? Onde tem menos vitelo. E aí, o que acontece, queridos? Nós vamos originar células de tamanhos diferentes. Então, eu não vou ter blastômeros, eu vou ter o micrômero, célula menor, que se formou porque porque o vitelo não se concentrou ali, entendeu? Foi fácil ocorrer a divisão, tá certo? E macrômero, tá certo? Que é a célula que apresenta uma quantidade maior de vitelo. Tudo bem? Ficou claro essa ideia e essa para vocês? Ficou claro ou não, queridos? Levanta a mãozinha aí quem não entendeu. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Nesse caso, o que acontece? Hétero, diferente. Então, eu vou... David, pode falar. Professor, o processo em si eu entendi, mas eu não entendi ainda por que ocorrem essas divisões. Tipo, o processo eu entendi tranquilo, mas o porquê que ocorrem essas divisões do Essas zigoto? divisões são divisões mitóticas, são mitoses. A mitose, ela tem o start dela a partir do quê? Da fecundação. Entendeu? Então, quer dizer, uma célula passou a ser diploide. Tudo bem? Ela passou a ser diploide. Por resultado de quê? De fecundação. Isso é um start para quê? Para começar as divisões. Divisões de que tipo? Mitose. Entendeu? Então, isso é uma mensagem, é uma orientação biológica. Entende? Tanto que, quando você quer fazer um clone, o que você faz? Você pega uma célula, tá? Tira o núcleo dela, tudo bem? Pega o núcleo da célula do organismo que você quer clonar, que normalmente é diploide, e coloca aqui. Depois que você colocou aqui,
um núcleo diploide e dá o quê? Uma estimulação elétrica, o que acontece com essa célula? Ela começa a dividir e vai dar origem ao clone. Entendeu? Então, quer dizer, a divisão é do tipo mitose, sempre, tá? Quando a gente fala de embriões, a divisão é do tipo mitose, e ela vai ocorrer a partir do momento que houve a diploidia. Fecundou mesmo? Houve a fusão dos núcleos? Sim. Isso é o start para quê? Para as divisões mitóticas acontecerem. Tudo bem a ideia agora? Tudo, valeu, professor. Tinha duas dúvidas aí, podem perguntar. Oi, professor, bom dia. É a Larissa. Deixa eu te Tudo bem, perguntar, professor, só para eu entender mesmo, esse ovo oligolécito, é oligolécito, né? Ele, a definição seria que ele tem pouco vitelo, é a divisão que Isso. ocorre por pouco vitelo. Isso, E o outro exatamente. é porque é muito. Então, o heterolécito, né, é o ovo, por exemplo, que tem uma quantidade média maior de vitelo, entendeu? Então, oligo, pouco. Heterolécito, uma quantidade média de vitelo. Tá bom? Ok, obrigada. Certo? Tá? Mais alguém? Tudo bem? Prof, Fala. sobre o micrômero e o macrômero, eu posso falar que eles são respectivamente oriundos da divisão da região vegetativa, não, da região animal e vegetativa? Então, Perfeito, perfeito, é isso aí. aqui, obrigada. O micrômero, ele se formou por quê? Porque a mitose ocorreu na parte animal da célula, tá certo? E o macrômero, ele é resultante da mitose na parte o quê? Vegetativa da célula. Perfeito. É isso mesmo. Parabéns. É isso aí, queridos. Tudo bem ou não? Voltei. Os blastômeros são o quê mesmo? Os blastômeros? É isso. Os blastômeros são células resultantes de divisão celular, né? Do zigoto, que apresentam o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. E por que o blastômero tem o mesmo, os blastômeros têm o mesmo tamanho? Porque o zigoto tem pouco vitelo. E o vitelo, a gente já aprendeu, que ele dificulta a divisão. Se tem pouco vitelo, tá? A divisão não vai ser dificultada, a segmentação vai ser o quê? Total. Total e igual, originando células iguais. Se eu tenho uma quantidade média ou grande de vitelo, a segmentação não vai ser total e as células não vão ser de tamanho igual. Tá bom? Ok, obrigada. Professor, peraí, desculpe. Nesse do heterolécito, essa divisão, o micrômero e o macrômero é a divisão, tipo, dos dois polos? É que eu não entendi muito bem essa Porque, na parte. verdade, por que esse ovo é heterolécito? Ele é heterolécito porque ele tem uma quantidade média de vitelo, não é isso? Tudo bem? Ele tem uma quantidade média de vitelo. Se ele tem uma quantidade média de vitelo, o que acontece? O vitelo é mais denso, então ele vai para baixo. Quando ocorre a divisão aqui, olha o que acontece. Você forma duas células iguais, mas quando ocorre a divisão aqui, o que acontece? Né? Essa divisão aqui, né, ela vai originar células, por exemplo, que acabam sendo um pouco mais compridas. Por quê? Porque a divisão acaba ocorrendo mesmo aqui, onde você tem pouco vitelo, certo? E a divisão que vai ocorrer aqui, ela vai ser total. A divisão que ocorrer aqui, ela vai depender do quê? Da presença de pouco vitelo, entendeu? Então, na verdade, você vai originar células de tamanhos diferentes, porque o vitelo se concentrou na parte de baixo. Mas, tipo, a parte do núcleo não tá em cima, então você vai separá-los? É isso que, tipo, eu não entendi O muito bem. núcleo, não esqueça, né? Você tem um núcleo aqui, tudo bem? O núcleo, ao final, por exemplo, da anáfase, que você vai ver lá com o Castilho, né? Você vai ter dois núcleos, tudo bem? Então, o slide anterior não mostra isso, mas aqui você tem um núcleo aqui e um núcleo aqui. Um núcleo, um núcleo, um núcleo e um núcleo lá atrás, tá? Um núcleo aqui em cada célula, um núcleo aqui em cada célula, tá? Então, um núcleo aqui e um núcleo aqui, né? Então, o núcleo deu origem a dois núcleos. Só que esse núcleo aqui, ele está com pouco vitelo ao redor, tá certo? Esse núcleo aqui está com muito vitelo ao redor, entende? Então, a célula, esta célula aqui, ela vai ter uma forma diferente disso, dessa aqui. Então, primeiro forma-se o núcleo para depois ter o quê? A divisão do citoplasma. Entendi agora, valeu, professor. Entendeu? Uhum. Ótimo.
Muito bem. Prof, no ovo nossa, não consigo falar, o hétero, ocorre a divisão não total, eu posso dizer isso? Então, você vai dizer que a segmentação, tá certo? Ela é desigual. Então, ela vai originar o quê? Células diferentes. E, por conta disso, ela não é total, ó. Tá vendo? Total. Ok. Você tem partes aqui, ó, que não vão originar o quê? Células iguais. Então, ela não é total também. Tá bom? Certo? Certo, obrigada. Muito bem. Agora, vamos entender, por exemplo, isso cai, que eu vou falar agora, cai no vestibular, bastante. Então, quais são os tipos de ovos? Então, vamos lá, os tipos de ovos. Existe um tipo de ovo que tem pouco vitelo. Existe um tipo de ovo, aqui o B, ó, que tem uma quantidade média de vitelo. E existe um tipo de ovo que tem uma quantidade grande de vitelo. Todo mundo acompanhando? Então, pouco vitelo, médio vitelo, muito vitelo. Esses três tipos são os principais. Pouco vitelo, vai lá, querido. Oligolécito. Médio vitelo, tá? Para alguns vestibulares, mediolécito. Mediolécito. Para a maioria dos vestibulares, hetero ou heterolécito. Aqui, o B. Tudo bem? Quantidade média. E para os ovos com muito vitelo, os que têm a maior quantidade de vitelo, o que acontece? Telolécito. Tudo bem? Telo. Quando você fala em telófase, lá na mitose, o que é a telófase? É a fase do final. O final aqui está sendo utilizado como o quê? Como muito, tá claro? Então, quer dizer, é o final, é a quantidade máxima, tá certo? De vitelo que a gente pode ter. Então, oligo, pouco. Hétero, médio, tá certo? Telo, muito, tá claro? Agora, de modo geral, o que acontece? Você pode associar esses nomes com questões adaptativas, evolutivas. Então, vamos lá, para e pensa comigo. Se o ovo tem pouco vitelo, na sua cabecinha, qual é o tipo de relação que este futuro embrião vai ter com a mamãe dele? Vamos pensar, todo mundo pensa um pouquinho. Vamos lá, queridos, tá? Se este ovo, que vai originar um embrião, tem pouco vitelo, qual seria a relação que este futuro embriãozinho vai ter com a mamãe dele? A alimentação vai ser gerada pela mãe, né? Pelo umbigo. É mais dependente. Isso, você está entendendo? Então, as coisas têm uma origem, entende? Você não vai pensar nisso como finalismo. Então, você vai pensar assim, porque os mamíferos formam placenta, certo? Porque os mamíferos formam placenta, o ovo deles tem pouco vitelo, né? Como se fosse uma, né, consequência. Não. Então, na verdade, você pensa o seguinte, porque os mamíferos formam placenta, entendeu? O ovo deles podem ter o quê? Menos vitelo. Entendeu a ideia? Então, isso é uma relação importante, isso cai no vestibular. Agora, por outro lado, queridos, dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá. No telolécito, né? Se eu tenho uma grande quantidade, né? Uma grande quantidade aqui de vitelo, qual seria a relação, beleza? A relação do futuro embrião com o organismo materno, né? Uma relação de pouco vínculo. Então, olha que interessante, né? Pouco vínculo. Por quê? Porque o ovo tem o quê? Muito alimento, muito nutriente, muita energia, tá claro?
Então, é como se esse embriãozinho pudesse se desenvolver independente da mãe e do ambiente. Ficou claro a ideia, não? Ficou claro? Tá? Então, muito importante isso. Então, agora você vai começar a pensar. Então, vamos lá. Se o ovo é o ligolécito, o que isso quer dizer? Vamos lá. Ele tem pouco vitelo. Então, das duas, uma. Vamos lá. Das duas, uma. Ou dependo bastante da mãe, que vai me alimentar, ela vai permitir a minha respiração, a minha excreção, tudo bem? Ou eu vou me desenvolver extremamente rápido, e vou me transformar rapidamente numa larva ativa, numa larva que vai explorar pra caramba o ambiente, numa larva que vai conseguir respirar, numa larva que vai conseguir se alimentar, resolver o problema da excreção. Entendeu a ideia? Então, olha aqui, onde eu vou encontrar o ovo que tem pouco vitelo? No mamífero. Mas, espera aí, o embrião do mamífero está onde? Dentro da mãe. Então, eu consigo fazer uma relação. Ficou claro para todos? Agora, vamos pensar aqui, ó, porífero, quinidário e equinodermo. Esses organismos aqui vão formar a larva rapidinho. E essa larva, ela é natante, entendeu? Ela tem autonomia, ela vai se alimentar numa boa, ela vai resolver os seus problemas, entende? Então, na verdade, aquela pequena quantidade de vitelo permitiu um desenvolvimento, né, para um estágio intermediário, chamado larva. Opa, então o que está acontecendo? Não tem larva no mamífero. Então, tudo isso que eu estou falando são questões indiretas em embriologia. Então, o mamífero não tem larva. Ele vai ter desenvolvimento direto. O que é que vai sair da mamãe mamífera? O filhotinho, prontinho, tá certo ou não? Em miniatura, em relação a quem? Ao adulto. Acabou. Mas não tem uma larva, um estágio intermediário, autônomo, entendeu? Agora, vamos pensar nesses organismos aqui, ó, por exemplo, que são mais simples, que têm um desenvolvimento mais rápido. Tá claro ou não? Então, o que acontece? O ovo origina o quê? Um estágio intermediário, chamado larva. A larva se alimenta, a larva cresce, ela vai originar o quê? O adulto depois. Como é que chama isso aqui? Né? Ovo, larva, adulto. Desenvolvimento indireto. Então, a larva, ela tem o quê, queridos? Ela tem autonomia. Ficou claro? É importante que vocês consigam relacionar essas ideias, porque aí o assunto não fica pesado. Eu não tenho que ficar decorando isso. Então, é importante tentar pegar essas ideias e fazer um texto, fazer um resuminho autoral de vocês. Pode mandar para mim, eu corrijo, eu analiso, dou um retorno, tá bom? Certo? Agora, olha que interessante, vamos lá. Eu tenho uma situação, ó, que é o contrário desta. Olha lá, queridos. É o contrário desta. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma quantidade de vitelo muito grande. Então, vamos lá, queridos. Se eu tenho uma quantidade de vitelo muito grande, o que aconteceu? Eu, mãe, certo? Em mim, né, ocorreu, por exemplo, a fecundação. Tudo bem? Fecundação interna. Eu produzi o quê? Dei origem a quê? Ao ovo. O que eu faço com o ovo? Libero para o ambiente. Vai aí, boa sorte. Entendeu? Vai aí, boa sorte. Né? Agora você fala, pô, mas que crueldade fazer isso com o filhotinho. Por que crueldade? Para e pensa comigo. Eu estou falando de um ovo com uma quantidade enorme de vitelo, cara. Tá entendendo ou não? Quantidade enorme. Então, o que o embriãozinho precisa? Ele precisa de nutrientes? Tá ali. Ele precisa de nutrientes, ele precisa de proteína para poder crescer? Tá ali. Ele precisa de lipídio para poder crescer? Tá ali. Ah, mas ele precisa também de energia, né? Ele precisa de alimento para fazer o quê? Respiração celular. Tá ali, lipídio. E em grande quantidade. Então, olha que legal. Para pensar, né? Quem tem ovo telolécito
com grande quantidade de vitelo. Ave, peraí, como é que é o ovo da ave? Com casca, totalmente independente do ambiente. Deu para entender a ideia? Totalmente, cara. Certo? Então, o que que acontece com o embriãozinho da ave lá dentro, né? Certo? Ele tem o vitelo? Tem. E o embriãozinho pequenininho. Então, olha para as minhas mãos aqui. O embriãozinho vai aumentando, 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 aumentando. E o vitelo vai o quê? Diminuindo. Certo? Essa é a ideia básica, tá? Porque o vitelo está ali para permitir o crescimento. Ficou claro? Então, quando você olha o ovo da galinha, na verdade, o ovo da galinha é o óvulo da galinha, tá certo? A gema, o que é a gema, queridos? A gema, na sua grande maioria, é o vitelo, certo? É o vitelo. Será que alguma vez você viu um ovo, por exemplo, de galinha, que tinha uma manchinha branquinha em cima da gema? Será que você viu isso? Alguém viu já isso ou não? Levanta a mãozinha aí quem já viu isso. Né? Uma manchinha branquinha em cima da gema. Né? O que é a manchinha branquinha? Larissa, você viu isso? Ou você tem uma dúvida? Não, eu vi, eu vi. Eu Legal. vi isso. Isso aí. Então, essa manchinha branquinha em cima da gema, sabe o que é? Olha para o slide aqui, identifica para mim. É o polo animal. É onde vão ocorrer as mitoses. E por quê? Porque o vitelo não está aqui, ele está aqui. Então, as divisões vão acontecer aqui, no polo animal. E a outra parte do ovo não vai ter divisão. Entendeu? Porque tem tanto vitelo, e o vitelo é tão denso, e ele dificulta tanto a divisão, que a divisão fica restrita aqui. Né? A citocinese, que é a separação do citoplasma, não consegue aprofundar aqui. Então você vai ter um disco, um disco. Então, no caso da ave, ela, né, você vai ter um embriãozinho crescendo aqui, ó, aqui, certo? Esse embriãozinho aqui vai crescendo e o vitelo vai o quê? Diminuindo. No caso do peixe, a mesma coisa. O embriãozinho vai crescendo aqui e o vitelo vai diminuindo. Olha o réptil, outro animal, grupo animal, que tem o quê, queridos? Fala para mim, né? Tem ovo com casca. Beleza? Então, quer dizer, independente, né? Então, a tartaruga, a serpente, o lagarto, o jacaré, o que que faz? Botou o ovo e um abraço, vai embora. Entendeu? Vai embora, acabou. Certo? O que que o peixe faz? Liberou os ovinhos, não fica lá tomando conta dos filhotes. Essa coisa de tomar conta de filhote é um comportamento de quem? Vamos lá, queridos. De mamífero. Você entendeu? Então, quer dizer, uma gestação longa dentro da mãe, certo? E essa gestação permite o quê? Que o embriãozinho se desenvolva legal, já que ele não tem o quê? Uma quantidade de vitelo bacana, não tem. Você entende? Então você tem uma gestação longa e depois você tem todo um cuidado com a prole, todo um cuidado com o filhotão. Entendeu? E o maior cuidado, o cuidado mais longo é o que acontece com o ser humano. Então você tem o quê? 9 meses dentro da barriguinha da mãe. E depois você tem um período super grande, né, que é a adolescência. Uma relação muito íntima, de muita dependência da prole dos filhotes com pais, entendeu? Não só econômica. Econômica no caso do quê? Do ser humano, entendeu? Certo? De aprendizado e de tudo mais, entende? De proteção, de alimentação, tá claro? Essa é a ideia. Dúvidas aí, podem falar. Prof, eu posso relacionar o fato das mães, depois que tipo, os filhotes chocam, não terem tanto cuidado quanto os mamíferos ao fato da gestação ser independente, não dependente? É. O fato de chocar está associado com o quê? Com a manutenção da temperatura. Acabou. Entendeu? Então, quer dizer, se manteve uma temperatura um pouco mais alta, você vai garantir o quê? Que o desenvolvimento do embriãozinho seja um pouco mais acelerado. Entendeu? Um pouco mais. Agora, ela está chocando. Ela não está o quê? Alimentando o embrião. Deu para entender?
Agora, Sim. nasceu, o que acontece? Essa dependência que o filhote tem em relação à mãe e ao pai é pequena, muito menor do que no caso do mamífero, entendeu? Mas muito menor, né? Agora, no caso dos répteis, é pior ainda, né? Você já viu algum jacaré dar comidinha, né? Comidinha para o seu filhote? É capaz do jacaré fazer o quê? Comer o filhote. Vai lá e come o filhote, entendeu? É capaz da cobra comer o filhote, né? Então, assim, eu vou, no máximo, ficar em cima dos ovos, entendeu? Vou enterrar os ovos, vou fazer um ninho, entendeu? Embaixo de folha, né? Para manter um pouco a temperatura e deu, acabou. Mais nada, tá entendendo? Ficou claro a ideia? Ficou claro Sim, ou não? Tinha sim, mais uma ficou. dúvida aí. Era a minha. Professor, o desenvolvimento do embrião, ele é mais rápido nos oligolécitos, né? Pelo fato daquela divisão. Isso. Mas, tipo, por que que, tipo, eu acho demorado, tipo, o desenvolvimento no caso do ser humano, tipo, no embrião, em relação aos outros seres, Porque ele principalmente. é oligolécito, mas o que muda é a relação com a mãe. Entendeu? Ele é oligolécito, mas a fecundação é interna e depende do quê? Do ambiente materno. No caso da esponja, do selenterado e da estrela do mar, por exemplo, não tem isso. A fecundação não é interna, entendeu? Interna e depende de uma relação com o indivíduo materno, entendeu? Por quê? Porque você tem a larva e a larva é independente. Esse é o grande lance, entendeu? Então você teve a fecundação, não demorou muito, você forma a larva e depois da larva o que acontece? Acabou, ele vai embora, entendeu? Se ele é um organismo fixo, essa larva vai se fixar e vai crescer e originar o adulto. Se é um organismo que não é fixo, por exemplo, né? Ela vai o quê? Ser livre e natante e vai embora, tá claro? Então, essa Então, dependência materna, né, que isso, então são faz o duas processo ser um pouco coisas, tá? demorado. Está associado à fecundação, se ela é interna ou externa, entendeu? Está associado à simplicidade do organismo, se é um organismo mais simples ou mais complexo. Se ele é mais complexo, normalmente o desenvolvimento é o quê? Direto. Se ele é mais simples, é indireto, você tem larvinhas, e a relação com a mãe, tá Uhum, certo? Então tá não é certo. simplesmente você fala assim, não, tem pouco vitelo, acabou, eu posso generalizar. Não, tem que pensar um pouquinho. Ok. Tudo bem, queridos? Uhum. Tudo bem para todos? Então, se eu entendi, vamos lá, o ovo que tem menos vitelo e entendi o ovo que tem mais vitelo, acabou. Você entendeu o quê? O ovo que tem uma quantidade média de vitelo. Onde vai acontecer as divisões com mais facilidade? No polo animal. Então, aqui eu vou ter células de tamanho diferente. Aqui eu vou ter divisão só no polo animal. Aqui, células de tamanho diferente. Aqui, divisão só no polo animal. Tá certo? Aqui, muitas células de tamanho igual. E existe uma exceção, nem vou falar que é exceção, mas um caso particular, né, que é o ovo centrolécito. Então, se você olhar bem, o que está acontecendo com o vitelo? Ele está no meio do ovo. Se ele está no meio do ovo, o que acontece? A divisão ela vai acontecer do meio para fora. Tá? Então, vai acontecer na periferia do ovo. Né? Quem é o exemplo? Artrópodes. Acabou. Então, caiu o centrolécito, artrópode. Ponto final. Né? Não tem muito o que discutir. É um fato. Tá bom, queridos? Tudo bem até aí ou não? Sim? Sim, gente? Beleza? Então, só para a gente encerrar essa ideia. Então, vamos lá. Aqui, ó, um ovo oligolécito, né? Dividiu a primeira, dividiu a segunda, dividiu a terceira, 8 células de tamanhos iguais. Então, eu vou dizer que a segmentação é total, holoblástica, entendeu? Certo? E formou células iguais, tá? Agora, dá uma olhada aqui, ó. O que aconteceu? Né? 4 células e depois 8 células. Células menores e células maiores. Qual delas ainda tem vitelo? As maiores. Então, a divisão ela foi total. Não foi total? Foi total.
certo? Mas desigual. Então, uma divisão total aqui, igual. Aqui uma divisão total, desigual. Quando a divisão é total, a segmentação é total, a clivagem é total, né? E igual, eu vou chamar de holoblástica. Acabou. Quando a segmentação é total, mas forma células desiguais, micrômeros e macrômeros, vou chamar de desigual. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Então, você acaba percebendo que esse nome aqui é consequência, né, de um processo que eu tenho que fazer uma forcinha para entender. Entendeu? Acabou. Tranquilo. Né? São poucas as questões que vão te perguntar diretamente. Segmentação holoblástica igual, desigual, tal. Entendeu? Pode aparecer no enunciado, mas não é o objetivo principal da questão. Entenderam a ideia? Tá? Muito bem. E agora dá uma olhada aqui, ó. Primeira clivagem, ó, 2 celulinhas, depois segunda, 4, terceira, 8. Queridos, dá uma olhada, por favor. A segmentação ou clivagem ou divisão, para a gente ir encerrando a aula, ela foi total? Ela foi total, queridos? Dividiu o ovo totalmente? Sim ou não? Não. Então, não vou chamar de holoblástica. Ela é meroblástica. Certo? Então, não dividiu tudo. Então, é meroblástica. Certo? Mas onde ela aconteceu? Só na parte, ó, de cima, onde não havia o quê? O vitelo. Qual é o exemplo disto aqui? É o ovo da galinha. É o ovo do peixe. É o ovo do réptil. Entendeu? Tem tanto vitelo que a segmentação ou divisão vai acontecer só na parte de cima. É uma divisão total? Não, meroblástica. Acontece aonde? No disco superficial aqui, ó, superior. Superficial não, desculpe. Superior. Então, discoidal. Tudo bem? Então, é importante que a figura, que a imagem, ela tenha sentido, ela tenha significado para você. Acabou. Deu? Tudo bem, certinho. Agora, olha aqui para a gente finalizar a aula, né? Onde, né, gente? Onde estão, por exemplo, né, a substância de reserva, o vitelo? No meio, no meio. Então, o que acontece? É a parte que não vai se dividir. O que acontece com os núcleos? Vão para a periferia. Olha lá. E as celulinhas, filhas, onde vão estar? Na periferia. Olha lá. Entendeu? Na periferia. Então, você vai ter uma segmentação total. Tudo se dividiu? Não. O vitelo está aqui no meio. Isso aqui não é uma cavidade. O vitelo está aqui no meio. Mas onde ocorreu a divisão? Na superfície. Tudo bem, queridos? Ficou claro para todos? Perguntinhas? Vamos lá. Perguntas? Não? Tranquilo? E aí, pessoal, tudo bem mesmo? Legal. Então, este é o organismo que nós vamos estudar semana que vem, tá bom? Anfioxo, tá? Ele é um cordado, mas ele não é um vertebrado, tá? Então, ele é um ancestral nosso, tá? Um organismo marinho, vive na região ali entre marés, na praia, e tem este tamanho aqui que você está vendo. Tá bom, queridos? Então é isso. Não vou liberar exercício para vocês fazerem, então vocês vão esquentar a cabeça. Então, calma. Semana que vem a gente encerra embriologia ou fica próximo de encerrar, tá certo? E aí eu vou liberando já para vocês fazerem embriologia. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Certo? Uma pergunta aí? Ah, sim. Tudo bem, Silas. Valeu. Ficou claro para todos, então, pessoal? Obrigado, queridos. Um beijo grande para vocês. Por favor, se protejam, beleza? Máscara vai sair, vai dar uma bandinha curta com máscara, beleza? E dependendo de onde você for, se você sabe que você vai encostar em muita coisa, em muito lugar,
vá com uma luvinha plástica, tá bom? Valeu? Cuidado, porque nós estamos longe ainda do pico da Covid, ainda longe. Então a situação vai piorar muito para nós, infelizmente, tá bom? Um grande beijo, bom feriado de Páscoa para vocês, tá? Se renovem, descansem um pouquinho, tá bom? Tchau, queridos. Tchau, Professor. professor. Boa Páscoa. Professor, desculpe, mas valeu pela imunidade de exercício de hoje. Muito obrigado. Tá bom. E qualquer dúvida aí de temas que a gente vinha estudando, tá certo? Eu estou à disposição aí pelo WhatsApp, tá bom, queridos? Vocês têm, Beleza. né? Tá certo? Tá? Valeu, um abraço. Valeu, professor. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigado. Tchau, tchau.